caros telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Padre Anselmo, uma pergunta a queima-roupa. O nosso programa é bem assistido? Olha, pelo menos aqui em São Paulo, eu, por onde ando, quer seja na paróquia, na pastoral, na própria pastoral vocacional, da qual cuido na diocese, na faculdade onde estudo, até padres que fazem mestrado em Bíblia, em teologia comigo, me testemunham que têm nos assistido, que depois que o nosso programa veio para o domingo pela manhã, ficou até de algum modo melhor, mais acessível. Mas eles não têm missa nesse horário? Muitos têm missa depois das 9 da manhã, o que os possibilita assistir, né? E hoje nós temos outras ferramentas, né? Temos a própria internet, no YouTube, né? Temos meios aqui da própria Rede Vida de televisão. Temos o Padre Saraiva, né, padre, que fidedignamente, quando assiste o programa, automaticamente já o põe nas suas mídias pessoais. E também os meus pais no Nordeste, que sempre assistem ao nosso programa. É bem assíduo às programações religiosas, sobretudo as religiosas da Rede Vida. Isso eu sei por experiência própria, porque sempre que vou lá, sou abraçado por quase todos os católicos e todos me dizem conhecer e estimar o nosso programa. Esse programa foi feito para você, para cada um de vocês. E é um programa de alto nível, sim, mas com o intuito e a finalidade de levá-lo a uma compreensão profunda do texto bíblico. Muito bem, então nós paramos no programa passado, nós concluímos o nosso último programa falando sobre a primeira comunidade cristã e nós lemos dos versículos 42 ao 47. Nossa Senhora, 2 programas para... 2 programas para falar de um mesmo tema. De um sumário. De um sumário, na verdade, né? E hoje a proposta é que começássemos o primeiro versículo do nosso 3º capítulo, falando lá do episódio famoso da cura, do milagre que aconteceu na famosa porta do templo, né? Então, leia o primeiro versículo. Porque esse texto aqui tem as suas dificuldades, sabe? Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração da hora 9ª. Bem, isto significa que cristãos continuavam ainda a seguir o ritual do antigo templo? Não havia marcos escrito no Evangelho que o véu do templo com a morte de Jesus se tinha rasgado de alto a baixo? Não queria ele com isso dizer que o templo continuava sim em pé materialmente, mas estava dessacralizado por Deus, tendo deixado de ser o seu lugar privilegiado na terra? Não é bem a teologia marciana anterior à teologia lucana? Este versículo nos diz que nos primeiríssimos momentos não se fazia ainda a distinção que mais tarde foi feita. Se mais tarde se descobriu que com a morte e a ressurreição de Jesus, o templo de Jerusalém perdeu o seu significado teológico. Era uma construção que ainda se manteve em pé durante uns 40 anos, mas sem, digamos, a presença privilegiada de Deus. Ou, como diziam os judeus, o local onde Deus se dignava colocar os seus pés aqui na terra.
isto tudo passou para o corpo de Jesus, o corpo do ressuscitado, Agora, que é a igreja do Novo Testamento. Ou então, a comunidade cristã. Uma igreja viva, não um templo morto de pedras. Agora, o senhor falando-nos, né, pelo menos a mim, a ideia que, num primeiro momento, deixa transparecer porque a grande questão é o que levou em tão pouco tempo, aparentemente aqui fazendo uma leitura histórica e quântica, o que levou em tão pouco tempo uma instituição antiga, antiquíssima como o templo para a cultura judaica perder tanto em significado religioso, o que levou, né? E por outro lado, o que levou o cristianismo a ganhar tanto em tão pouco tempo, padre? Eu não Porque diria em quando tão o senhor- pouco tempo. Foram necessários decênios, não anos, decênios. Mas comparado ao judaísmo, é um crescimento. Já no final do século I, havia uma distinção absoluta entre seguidores de Jesus e seguidores de Moisés. Uns na sinagoga, outros na comunidade da igreja. Mas já no século I, no final do século I. Quer dizer, a teologia começou, mas se expandiu, cresceu. sim. E cresceu com uma velocidade, diríamos hoje, vertiginosa, juntamente com a cristologia. Que de cristologia baixa vai se transformando pouco a pouco numa cristologia alta. A minha pergunta não é jamais para contrapor a sua interpretação, é apenas talvez até para colaborar, no sentido de a propaganda cristã não foi uma ferramenta preciosa para expandir o cristianismo como tal, por exemplo, padre? Eu gostaria de falar isso quando chegarmos ao capítulo 6. Porém, para antecipar a sua pergunta, houve uma ala cristã, uma ala chamada helenista, de judeus cristãos de fala grega, ou de língua grega, que estavam em Jerusalém e se tinham convertido, mas não falavam aramaico, não eram aramaicofones, eram grecofones, que, capitaneados, quem sabe, por Estevão, ressuscitaram uma velha expressão de Jesus, uma velha condenação de Jesus, uma velha palavra forte, violenta de Jesus contra o templo de Jerusalém, a modo de um Jeremias 6 séculos antes, na própria Jerusalém, que lhe valeu perseguição intensa e por pouco escapou com vida. Jesus deve ter pronunciado uma palavra violenta contra o templo, no início, quem sabe, do seu ministério. Galilaico. No final do ministério, houve a famosa purificação do templo, que, queiramos ou não, foi uma ação mais ou menos violenta da parte de Jesus, a única ação violenta que nós conhecemos. E isto tudo fez com que aquela ala helenista se apresentasse diante dos judeus e dos outros cristãos de fala aramaica como progressistas e antitemplários. E esse casamento entre helenistas e judeus convertidos ao cristianismo. Como não entendi? Esse casamento entre helenistas e cristãos convencidos, né, por Jesus. Não. O que você entende por helenistas? Helenistas eram judeus cristãos, alguns, não é? Sim. Alguns judeus
convertidos ao cristianismo de fala grega, Sim, sim. que talvez, ao menos em raízes ou com os antepassados, nem moravam em Jerusalém, moravam nas diásporas, por isso falavam grego, não falavam aramaico. E para essas pessoas, eles não viviam à sombra do templo. Eles não tinham templo, eles tinham apenas sinagogas. Sim, sim. Para alguns deles, era mais fácil, dentro de uma visão cristã, desfazer-se do templo. Embora outra ala também grecofone pensasse o contrário. Isto é, se teriam transmigrado das suas cidades da diáspora para Jerusalém, a fim de morrerem lá e serem enterrados à sombra do templo de Jerusalém. Portanto, havia dois tipos de helenistas. Sim, sim. Uns helenistas conservadores e outros helenistas mais progressistas. Dentre aqueles, os progressistas, dentre aqueles que se converteram ao cristianismo. Temos que fazer um intervalo e voltamos.